Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Na última sexta-feira, nosso programa sobre a confirmação de André Mendonça como novo ministro do STF não foi ao ar. Por se tratar de um tema fundamental para a democracia brasileira, nós decidimos revisitar essa pauta. Até porque nosso maior objetivo com esse editorial de hoje é denunciar o preconceito contra pessoas que professam sua fé cristã. Então, se você pertence a alguma denominação protestante ou evangélica, eu recomendo que ao término do programa você acesse o canal Caio Coppola no YouTube para compartilhar o conteúdo desse boletim especial nas suas redes, especialmente com a sua igreja ou com a sua congregação. Afinal, cabe a cada um de nós pregar contra a discriminação religiosa. Semana passada, o Senado aprovou a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A confirmação se deu após mais de 4 meses de paralisia da CCJ sob o comando negligente do senhor Davi Alcolumbre. A postura antirrepublicana desse senador deslumbrado não é o assunto desse comentário, mas talvez interesse a nossa audiência se familiarizar com o conceito penal de prevaricação. Prevaricar nada mais é que deixar de praticar ou retardar um ato de ofício para satisfazer algum interesse pessoal. Isso posto, agora a gente pode avançar no tema. O doutor André Mendonça é, até hoje, o único indicado ao STF a declarar sua fé evangélica. E se a esquerda brasileira tivesse um pingo de coerência, ela estaria celebrando essa diversidade no Supremo. Afinal, trata-se de uma minoria adquirindo representatividade e ocupando espaços democráticos. Acontece que a relação da esquerda com os evangélicos sempre foi conflituosa. Em 2012, por exemplo, o Gilberto Carvalho, homem forte do Lula no governo Dilma, fez a seguinte convocação: o Estado deve travar uma disputa ideológica pela nova classe média. Lembro aqui o papel da hegemonia das igrejas evangélicas e das seitas pentecostais. Seitas. Bom, além do tom muito pejorativo, essa fala demonstra que a esquerda enxerga a igreja evangélica como uma concorrente na disputa ideológica pela conquista de corações e mentes. E eles nem disfarçam. Tanto que anos depois, o Guilherme Boulos publicou um artigo nessa mesma linha, afirmando que a esquerda, acomodada nas instituições do Estado, deixou um espaço aberto para o avanço neopentecostal. Ou seja, grande parte dessa panelinha de PT, PSOL, PCdoB, etc., enxerga a religião como uma forma de doutrinação política a serviço de um projeto de poder. É óbvio que esse é um jeito muito distorcido de encarar a fé alheia, mas a esquerda mede a sociedade pela sua própria régua, conforme a sua própria história. A gente não pode ignorar que, segundo Karl Marx, o principal teórico socialista, a religião é a droga do povo e deve ser abolida para que os homens alcancem a sua felicidade real. E desde a fundação do comunismo, a esquerda identificou que a fé, a espiritualidade e a religião fortalecem os laços familiares e sociais, atrapalhando a formação daquele vínculo de dependência entre o indivíduo e o Estado. Daí a perseguição religiosa genocida na União Soviética e na China maoísta. Mas aqui no Brasil, onde a esquerda radical ainda finge que é democrática, tem gente muito esperta que sabe fazer conta para as eleições. É o caso de um ex-condenado por corrupção que mente sobre a própria inocência, não demonstra arrependimento pelos seus graves pecados e alega de forma cínica que é a viva alma mais honesta do país. Mas observem a crítica velada que ele mesmo faz ao PT ao se endereçar ao povo evangélico. É um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fosse um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. Como o próprio Lula reconhece na sua fala, o PT acredita sim que os evangélicos são como gado, um público homogêneo e acrítico que é manipulado como se fosse massa de manobra. Mas agora, por conveniência eleitoral, Lula precisa se aproximar desse eleitorado que representa cerca de 30% da população. E o descaramento dessa turma desconhece limites, vejam só. Aliás, essa reunião, para mim, Gleice, ela nos mostra que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio, na nossa televisão, em que a gente pudesse ter vocês falando. Momento evangélico. Nas mídias do PT,
Deus nos livre de tamanha hipocrisia. Se Lula e companhia tivessem realmente interessados em dar projeção, em dar visibilidade aos evangélicos, a bancada do PT teria apoiado de forma pública, de forma unânime a indicação de André Mendonça ao STF. Até porque, além de ser experiente, diplomático, inclusive com a esquerda, o futuro ministro possui ampla qualificação acadêmica e atende a todos os critérios formais para ocupar uma cadeira no Supremo. Mas não foi isso que aconteceu. O PT, sempre muito vivo, se fez de morto e a confirmação do novo ministro se deu pela margem mais apertada da história. E quando a gente analisa o conteúdo da sabatina, é nítida a preocupação de alguns senadores com a religiosidade do indicado, sem falar na imprensa militante, que combateu com todas as forças a ideia de um pastor evangélico no Supremo. Uma colunista da Folha chegou ao cúmulo de afirmar que a indicação violava a laicidade do Estado, ou seja, desrespeitava aquela separação entre igreja e governo. Por essa lógica, ou melhor, por essa falta de lógica, nenhuma pessoa religiosa poderia ocupar um cargo público. Será que a colunista da Folha quer que isso valha também para os judeus, para os umbandistas, para os muçulmanos e outras minorias? Ou será que a implicância dela se limita a um credo específico? A real é que esse jornalismo progressista, que se diz tão inclusivo e cheio de empatia, vive estigmatizando os evangélicos como se fossem todos uns reacionários e uns retrógrados. Não são. Não são mesmo. É gente trabalhadora, batalhadora, gente generosa, muito diferente de quem fica por aí julgando a fé alheia, mas é incapaz de fazer uma doação ou um trabalho voluntário. Aliás, como faria bem para essa turminha sair da bolha da soberba e do preconceito para ir visitar as obras sociais de uma igreja protestante ou de uma igreja evangélica. Mas voltando ao tópico da sabatina no Senado, o mais triste foi ver o nome de Deus num contexto tão trevoso. O caricato Omar Aziz, por exemplo, usou Deus para reforçar sua sabugice ao STF. Vejam só. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Não, senador. Perante Deus não existe hierarquia entre os homens. Por isso que Jesus orientou seus discípulos a tirar os pobres do chão e assentá-los com os ricos. A propósito, senador, imagina o que Jesus falaria de pessoas que prejudicam esses mesmos pobres, desviando milhões e milhões e milhões de reais da saúde pública. Mas a dica bíblica que eu daria para o senhor é outra. Está no Velho Testamento, em Levítico 19:15. Não cometa injustiça, não procure agradar os grandes. Traduzindo aí em palavras menos divinas e à altura de Vossa Excelência, não sejam lambitogas. Mas ainda bem que as trevas do Senado foram mitigadas por um momento de luz. A sabatina foi marcada por uma frase muito inspirada do Dr. André Mendonça. Aspas, na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Essa afirmação, de certa maneira, é um desdobramento daquela valiosa lição, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E se, por um lado, a própria religião cristã ensina a importância de conciliar obrigações terrenas com as aspirações da alma, por outro, a Constituição estabelece no seu artigo 5º das garantias fundamentais que a crença religiosa é livre e não pode ser motivo para privação de direitos, como é a indicação a um cargo público. Portanto, toda essa polêmica em torno da religiosidade do futuro ministro não tem outra explicação, é puro preconceito. E já passou da hora da sociedade brasileira superar esse atraso, mas sem cair na armadilha de falsos aliados. O lulopetismo, que até ontem se referia aos evangélicos como gado bovino, esqueceu que Jesus, na metáfora bíblica, pastoreia um rebanho de ovelhas. E vamos combinar que os lobos não ficam muito confortáveis em pele de cordeiro. É fácil encontrá-los e é necessário espantá-los. Show!